Olá, chegamos à sexta-feira, né? Sexta-feira, 23 de abril de 2021, e eu convido você para ficar alerta aí no fim de semana, porque amanhã, sábado, tem uma entrevista que promete ser boa, hein? Com o deputado estadual Arthur Duval, do Patriota de São Paulo, a respeito, digamos, da ficha criminal do nosso presidente Bolsonaro. E no domingo teremos o Dois Dedos de Prosa com o escritor José Adalbertovski Ribeiro, lá da Jaqueira, bairro do Recife, né? Que escreveu um livro, publicou um livro na Bagaço, a respeito do planeta micróbio. Ele conta como os micróbios têm enfrentado os humanoides ao longo dos milênios, né? Desde o Big Bang e tal. É bom você estar atento nos 2 dias, porque eu acho que vai ter muitas informações interessantes. Quanto à informação de ontem, né? Que a votação no Supremo chegou a 7-2, mas parou porque o decano Marco Aurélio Mello pediu vista e o presidente é o último a votar, né? Mas não há mais possibilidade de se mudar o resultado, que é o seguinte: o plenário do Supremo, por uma grande maioria, considerou o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, parcial no julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, julgamento em que o condenou. Essa votação ela é a refundação da cleptocracia no Brasil. Cleptocracia vem do grego, klepto, ladrão, cracia, governo. O governo dos ladrões, né? O Supremo tem dado uma grande contribuição nessa refundação. Esse placar, por exemplo, é maior do que os 6-1 que a Alemanha deu no Brasil, lá no Mineirão, né? Na Copa do Brasil, em 2014. Pois é, o governo, o Congresso Nacional tem trabalhado arduamente contra o Sérgio Moro, porque muitos dos chefões partidários que comandam a Câmara e o Senado foram condenados por operações como a Lava Jato e outras similares, e o Sérgio Moro é o grande símbolo desse combate à corrupção. E, finalmente, o Jair Bolsonaro, que foi eleito prometendo combater a corrupção e que tem funcionado como um aliado indispensável nessa ressurreição da cleptocracia no Brasil para garantir a impunidade da família Bolsonaro, principalmente aí, e dos seus filhos. Tem um episódio dessa sessão do Supremo, do Excelso Pretório, ontem, que eu gostaria de ler aqui, tal como foi reproduzida pelo antagonista. O ministro Luiz Roberto Barroso disse: ministro Lewandowski, me permite, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Quando comentou o voto do colega favorável à suspeição de Moro. Em resposta, Ricardo Lewandowski, como todo mundo sabe, um lacaio do Lula, do PT, desde que Aron Galante, ex-prefeito de São Bernardo, apresentou sua candidatura ao Tribunal de Alçada e ele entrou no Tribunal de Justiça e depois o Lula nomeou para o Supremo Tribunal, disse que criticou as prisões preventivas alongadas durante a investigação e usou as mensagens roubadas de procuradores para atacar a Lava Jato. Mas então o crime compensa para Vossa Excelência, rebateu Barroso. Barroso, nesse caso, tem plena razão. No Brasil, o crime compensa. Esse é o caso de cleptocracia mais óbvio do mundo, do planeta Terra, quem sabe do universo. Eu duvido que lá em Marte, se houver vida, haja uma tolerância tão grande com a ladruagem. Agora, hoje é um dia de parar para meditar sobre isso. E um bom roteiro para essa meditação é o texto que o professor da faculdade da Fundação Getúlio Vargas e membro da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Falcão,
escreveu e foi publicado na edição virtual do Estadão, hoje. O texto se chama o texto se chama O Supremo não respondeu, é o título do texto. A linha fina diz o seguinte: a imprevisibilidade decisória, onde, quando, quem julga, volta a reinar. A insegurança jurídica é uma punição dada no Brasil, de lava-jato a lava as mãos. Aqui ele lembrou o famoso episódio bíblico de Pôncio Pilatos. Eu não vou ler o artigo inteiro, o artigo é para se ler de joelhos. Então você vai e localiza no Google, certamente você encontrará. O artigo é simplesmente sensacional, para ler de joelhos. O futuro do Brasil se faz perguntas muito simples, mas decisivas. Diante da extensão da corrupção, vista, ouvida e comprovada, primeiro exposta pelo mensalão de Joaquim Barbosa e depois pelo juiz Sérgio Moro, quem cometeu o quê? No caso, Lula cometeu algum crime? Fez algo inadequado ou agiu dentro dos limites legais? O Supremo não responde, apenas constrói respostas reflexas. Não entra no mérito, oculta-se em debates processuais sobre competências internas. Adia o Brasil, nossa economia, os investimentos, nossa democracia. A normalização política fere o direito de informação do cidadão, não por esconder as respostas ilegalmente, mas por não tê-las, hesitá-las, quando já deveria ter. Uma maneira de esconder e não decidir. Não há Estado democrático de direito sem um direito processual eficiente. Talleyrand dizia que, às vezes, palavras escondem os pensamentos. O direito processual, às vezes, é usado para esconder o direito substantivo. Quem melhor definia ontem o Supremo foi o decano Marco Aurélio Melo. Palavras do Marco Aurélio, segundo o Joaquim Falcão. Parecia um caleidoscópio, aquele tubo que criança gosta, onde as pedrinhas mudam de figura conforme vocês girem em oposição cada uma de suas partes. Já que eu estou aconselhando aqui leituras, eu aconselho também o texto do Fábio Gambiajo, economista, porque ele lembrou um número muito terrível, que é o seguinte: qual foi a maior tragédia do século XX? A maior tragédia do século XX foi a explosão de Hiroshima e Nagasaki. Em Hiroshima, no Japão, os bombardeiros americanos jogaram bombas atômicas que mataram 140 mil pessoas. A Covid no Brasil já está se aproximando de 400 mil. E na conta do economista, que sabe fazer conta, no título já está isso, né? 3 vezes Hiroshima. 3 bombas de Hiroshima de mortos pela Covid-19. A identificação das responsabilidades será imposta pelas circunstâncias para poder olhar para o futuro sendo entendido como o país pode ter tratado seu povo do jeito que tratou? Porque daqui a anos, nossos netos nos perguntarão com ar incrédulo: como foi que isso aconteceu? O que vocês fizeram para evitar? Não poderemos ter o respeito deles se nossa resposta for apenas um silêncio triste. Aí, eu fiquei pensando nas reações do Bolsonaro à Covid-19. Quando ele disse, por exemplo, que era uma gripezinha insignificante, que ele era um atleta, embora tenha aquela barriguinha de que tem nada a ver com tanque, né? E então dizia que ele não teria, que a pessoa... Bom, espera-se que os PMs de São Paulo treinem, tenham uma compreensão mais... São mais jovens, menos comórbidos e menos gordos que o Bolsonaro. Pois eu quero dizer para vocês que o William Cardoso, do UOL, publicou hoje uma constatação que fulmina essa frase imbecil do Bolsonaro. Ele contou que 10 PMs de São Paulo, da ativa, morreram de Covid-19 somente em março deste ano, recorde em um único mês desde o início da pandemia.
Como comparação, é um número maior do que o daqueles mortos em serviço em confrontos entre maio de 2020 e fevereiro último. Foram 9 mortos no período. Os dados são da própria corporação, graças à lei da transparência, né? Por isso é que o governo tentou tanto evitar a CPI da Covid no Senado. Não conseguiu. Não conseguiu porque, tendo o controle do Senado, controle comprado, com a eleição do presidente, o Rodrigo Pacheco, e da Câmara, com a eleição do presidente Arthur Maia, nas quais o governo investiu 3 bilhões de reais de dinheiro suado e sofrido nosso, o governo tem o controle. Pois é, tem o controle, mas nem tanto. A CPI da Covid fugiu ao controle do governo. O governo quis ter um presidente aliado, o Omar Aziz se diz independente. Um relator aliado, o Renan Calheiros se diz oposição. Aquele Renan Calheiros, aquele que tem uma continha a cobrar do Davi Alcolumbre, que o Onyx Lorenzoni usou para derrotá-lo na última eleição para presidente, na penúltima eleição para presidente do Senado, né? Pois é. Hoje, cedo, eu tive a pachorra, né, de acompanhar uma entrevista muito gozada do Renan Calheiros, que contou o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro telefonou para o governador de Alagoas, o estado dele, que é filho dele, Renan Calheiros Filho, o Renanzinho, antes das 8 da manhã. Será que ele dormiu? Bom, também isso não é problema nosso, né? Para dizer, estou aqui para estabelecer, está ok? Aqui estabeleceu uma comunicação entre nós. Não tinha nenhum assunto relevante para tratar, a não ser falar do pai, que ele queria ver se controlava. Olha, o Renan, nós todos sabemos o passado dele, não adianta agora aqui estar perdendo tempo com isso. Agora, o Bolsonaro, fazer um telefonema desse é sinal de que está consumindo aí muito Rivotril para dormir, né? Pois bem, também um outro motivo para tirar o sono do presidente foi que o seu ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, deu uma entrevista para a revista Veja, para o Policarpo da revista Veja, dizendo o seguinte, que o Brasil só não teve 60 milhões de doses de vacina Pfizer, que está sendo aplicada no mundo inteiro, em dezembro, porque o ministro da Saúde de então, nomeado por Bolsonaro, e que disse que estava lá só para obedecer o Bolsonaro, era e é ineficiente e incompetente. Das duas, uma. Ou está fazendo o jogo do Planalto para transferir toda a culpa do Bolsonaro para o Pazuello, que eu chamei aqui de General Pesadelo, ou traiu. Já saíram... o Gol, por exemplo, publicou que lá no Palácio chamam o Weingarten de traidor para baixo, é sinal de que pode vir a ser atacado pelos bolsonaristas das redes, né? Agora, temos notícia também que o general Pazuello teve premiado a sua incompetência e sua ineficiência definida pelo Weingarten com um novo cargo na Secretaria-Geral do Exército. Eu tenho uns amigos que conhecem bem a estrutura do Exército, ninguém sabe bem o que é isso. Mas se for alguma coisa parecida com o uso dessa denominação, não se sabe qual é o cargo. Era coisa de major, né? Um pouco demais para a inteligência desse general da ativa, que na verdade é um intendente incompetente. Agora, eu prefiro que ele seja usado lá na dispensa do Alvorada. O problema é que o Bolsonaro não quer que ele... Você viu o tamanho desse general, né? Pois é, não é fazendo exercício que ele ficou daquele tamanho, né? Então, quem sabe lá na dispensa ele tem um trabalho mais eficiente, né? O Bolsonaro não quis arriscar, botou lá mandou ele de volta para o Exército, porque ele ainda está nativo, hein? Pois é, mas eu estou vendo aqui uma notícia que eu acabei de pegar ali, dizendo o seguinte: a economia quer limitar verba para kit intubação e vacinas e quer repassar verbas aos estados a conta-gotas. Qual é a culpa do general Pazuello nisso aí, hein? O que é que o general Pazuello tem a ver com essa decisão do Paulo Guedes, que ainda é ministro da Economia, hein? Bom, em relação à vacinação, tem uma notícia também muito preocupante aí. Mais de 16 mil pessoas receberam doses trocadas de vacina contra a Covid,
segundo o levantamento da Folha, a partir de dados do Ministério da Saúde. Eficiência, né, não? Elas tomaram uma dose de Coronavac e outra dose do imunizante AstraZeneca e não sabem bem o que fazer. Além disso, o Bolsonaro, até que enfim, no último dia, o que não acontecia há 15 anos, sancionou o orçamento com cortes. Os ministérios foram cortados para cortar menos os repasses para as emendas parlamentares. Eu vou dizer aqui para vocês como é que foi. Foram 29 bilhões, 20 bilhões de cortes e 9 bilhões de bloqueio. Sabe qual foi o ministério atingido? A saúde. 2 bilhões e 200 bilhões, acredita? A educação. A educação com 1 bilhão e 100 milhões. Mas o secretário de Relações Governamentais do Ministério da Saúde, César Grossi de Souza, disse que os cortes da saúde não vão afetar o combate à pandemia. E, mais uma vez, o censo marcado para 2020 foi adiado. Foi adiado para esse ano, não vai ter dinheiro, e já avisaram que não vai ter também para o ano que vem. Bom, antes de terminar, já está na hora de eu terminar, mas eu queria contar para vocês que Daniel Bramati e Marcelo Godoy, colegas meus lá no Estadão, publicaram que as prisões em operações da Polícia Federal nos 2 anos, 3 meses e 23 dias do governo Bolsonaro foram muito, muito menores do que no governo Temer, um ano anterior a ele. Em 2018, a comparação com 2019, 2018 foram 40% a mais. Não há dúvida que o Bolsonaro intervém na Polícia Federal. Trocou 3 vezes o diretor da Polícia Federal durante esse tempo que eu falei, da metade do mandato dele. E o resultado também é por causa disso, mas é sobretudo por causa da intervenção dele, que quer usar a Polícia Federal como polícia política e não polícia jurídica do Estado, para perseguir adversários e proteger a família, principalmente os filhos delinquentes, né? Como, por exemplo, o senador sonso Flávio Bolsonaro. Então eu volto a convidar você para assistir a entrevista amanhã, sábado, do deputado Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, e domingo o 2 Dedos de Prosa com José Albertovski Ribeiro, autor de O Planeta Micróbio. Direto ao assunto. Em pé, só a verdade salvará as nossas vidas.